Mikhail Gorbachev poderia ter evitado o fim da União Soviética? Como vimos no vídeo anterior, o principal motivo do fim da União Soviética foi a sua total dependência de exportação de recursos energéticos minerais, como o petróleo e o gás. Essa dependência foi ocasionada pela planificação da industrialização, a dependência de importações, o monopólio estatal que impediram a eficiência da produção. Com a queda do preço do petróleo em 1981, a Rússia, para manter seu antigo padrão de vida, foi obrigada a pedir empréstimos. A cada novo trimestre, uma parcela cada vez maior das receitas das exportações de petróleo e gás iam para o serviço da dívida externa. A certa altura, o custo do serviço da dívida externa excedeu o valor das receitas de exportação. No final de agosto de 1991, o embaixador britânico Roderick Braithwaite admitiu a falência da União Soviética. Nos 4 meses restantes de 1991, o país teve que pagar 17 bilhões em sua dívida externa, enquanto o produto das exportações de petróleo e gás, para esse período, era esperado no valor de apenas 7,5 bilhões de dólares. As reservas cambiais estavam em zero. Os credores estrangeiros estavam dispostos a conceder um novo empréstimo de apenas 2 bilhões, o que não seria suficiente para cobrir o rombo das finanças. Esse foi o fim da União Soviética. Mas será que isso poderia ser evitado? Mikhail Gorbachev poderia ter criado um projeto econômico ou político para reverter esse quadro? Um dos mitos mais populares diz que tudo isso poderia ter sido evitado se o governo de Gorbachev tivesse seguido uma política econômica mais competente. A política econômica do último apelo da liderança comunista foi realmente extremamente medíocre. Curiosamente, Gorbachev e Rizikov, que pareciam ter se preparado para a liderança do país ao longo de suas carreiras, na realização não entendiam bem o funcionamento de sua economia. Os primeiros 3 anos no poder são para entender como funciona a economia nacional. E nos últimos 2 anos, abandona as reformas e se concentra em manter os resquícios de sua popularidade na luta para preservar a União Soviética. O governo Gorbachev cometeu 3 grandes erros. Em primeiro lugar, esta é a lei da empresa estatal de 30 de junho de 1987, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1988. Ela aumentou drasticamente o grau de independência das empresas e fortaleceu a influência dos coletivos dos trabalhadores na direção das empresas. Esse foi um gesto populista ligado à sua facção do partido, que era representada pelo sindicalismo. Embora com uma bela roupagem democrática, essa política foi uma catástrofe para a economia nacional.
Se antes todos os lucros das empresas eram transferidos para o orçamento do Estado e os investimentos eram feitos a partir daí, agora todos os lucros começaram a ficar nas mãos da empresa. O Estado perdeu uma parte importante de suas receitas, o que obrigou o governo a recorrer à emissão de dinheiro para financiar suas despesas. Sob a pressão dos trabalhadores, a direção das empresas começou a aumentar os salários. O rápido crescimento dos salários não foi acompanhado por um aumento correspondente na massa de bens, pois as empresas reduziram drasticamente o investimento na expansão da produção. Sob condições de preços regulados pelo Estado, o rápido crescimento do desequilíbrio entre a oferta monetária e o número de mercadorias resultou em uma feroz escassez de bens, o que causou um aumento natural do descontentamento público. Em segundo lugar, esta é a Lei de Cooperação de 26 de maio de 1988. Ela tornou ainda mais fácil aumentar os salários dos trabalhadores. A adoção da nova lei levou a um aumento ainda maior do desequilíbrio entre a oferta de mercadorias e a oferta monetária. Em terceiro lugar, esta é a lei sobre a delimitação de poderes entre a União e os súditos da Federação de 26 de abril de 1990. Ampliou drasticamente os direitos econômicos das repúblicas, que imediatamente decidiram aumentar significativamente os gastos sociais, o que levou a um novo aumento do excesso de dinheiro na economia, uma nova rodada de inflação oculta, escassez crescente de bens. Em um esforço para proteger de alguma forma seus próprios mercados consumidores, as repúblicas começaram a impedir ativamente a exportação de mercadorias, o que contribuiu para a ruptura dos laços econômicos interrepublicanos. A política incompetente de Mikhail Gorbachev, na verdade, acelerou a queda da União Soviética, contribuindo para o crescimento do déficit de commodities, a ruptura dos laços econômicos e o rápido aumento da tensão sociopolítica. Mas vamos supor que nenhuma dessas reformas teria ocorrido, e a política econômica de Gorbachev não teria sido diferente da política de seus predecessores. Isso ajudaria a manter o padrão de vida da população e evitaria o colapso da União Soviética? Claro que não. Uma queda acentuada nas receitas de exportação e uma redução nas compras de importações teriam ocorrido nesse caso. E a indústria soviética teria permanecido tão pouco competitiva quanto antes. É que o padrão de vida no país não cairia tão rapidamente. Talvez isso prolongasse a vida da União Soviética, mas não por muito tempo. Outro mito popular resume-se à ideia de que, mesmo numa situação verdadeiramente catastrófica da economia, o colapso da União Soviética poderia ter sido evitado se continuássemos a governar à maneira de Andropov, com mão firme, não permitindo a liberalização política que Mikhail Gorbachev procurou. Então, os defensores desse mito acreditam que, mesmo com os baixos preços do petróleo, a ineficiência da economia soviética e uma queda acentuada nos padrões de vida, alguém poderia aguentar até 2003, quando uma nova era de 11 anos de petróleo caro, de 2003 a 2014. Assim, uma nova chuva dourada de petrodólares teria dado nova vida à infeliz União Soviética.
Tal cenário não pode ser chamado de absolutamente fantástico, mas a probabilidade de que a União Soviética, em tais condições, durasse até 2003 é muito pequena, por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, seria necessário manter a população soviética em obediência nas condições de queda catastrófica do padrão de vida. Não esqueçamos que o hipotético regime de mão firme não poderia contar com o favor dos países desenvolvidos na obtenção de empréstimos, o que foi usufruído pelo governo de Gorbachev. Também não devemos esquecer que o processo de repressão requer gastos de recursos humanos, materiais e psicológicos. E o país não tinha dinheiro suficiente para manter essas despesas por 17 anos. O segundo motivo de dúvidas está relacionado com a possível posição dos membros do governo soviético. Há muito deixou de ser uma classe unida, provando já em 1964 que eram capazes de derrubar um ditador de quem não gostavam. Havia especialmente muitos deles que acreditavam na privatização dos meios de produção e na transformação em uma burguesia. Mais cedo ou mais tarde, esses políticos acabariam com o regime de mão firme. Assim como ele, a União Soviética dificilmente teria sobrevivido, não apenas até 2003, mas até 1995. Como pudemos perceber, não havia nada que Gorbachev poderia fazer para evitar o fim da União Soviética. Sua incompetência apenas acelerou um processo natural e inevitável. Se você achou interessante esse tema e se interessa pela história da Rússia, não deixe de conhecer o nosso livro 100 Mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.